Gravar. Bom, boa tarde. 19ª aula do curso de foliações holomorfas. Hoje a gente vai discutir foliações transversalmente afins, né, dando prosseguimento ao que a gente começou na aula passada, né, e foi abruptamente interrompido por má conexão de internet. Então, vou começar revendo o que a gente, essa definição, né? Então, eu lembrei a definição de foliação transversalmente afim, uma foliação lisa, né? Uma estrutura transversal afim definida globalmente. Isso é uma foliação, no caso de codimensão 1, definida por submersões, tal que as funções de transição estão no grupo afim, né? Então, eu tenho uma cobertura e uma coleção de submersões definindo a foliação, tal que na interseção de dois abertos dessa cobertura, a gente tem que FI é igual a AIJ, FJ mais BIJ, onde AIJ e BIJ são números complexos. Claro que o AIJ tem que ser não nulo. Tá? E a gente vê que isso é equivalente, né, tomando derivada dessas funções, a dizer que a minha foliação é definida por formas holomorfas com um cociclo constante, né, que seria o mesmo AIJ que está aparecendo aqui, mas isso nos diria que a classe de Chern do fibrado normal é trivial e que para essa trivialização do fibrado normal, ou para essa carta do fibrado normal, a conexão de Bott tem simplesmente a restrição à foliação da conexão nesse fibrado. Né? Então, isso nos mostra que a conexão de Bott, no caso de uma foliação transversalmente afim clássica, se estende a uma conexão em todo o fibrado normal, e é uma conexão plana. Né? Isso vem do fato de que as funções de transição são constantes. Então, a gente pode definir uma versão singular dessas foliações, né? Eu ainda vou estar agora uma foliação numa variedade complexa X, né? Mas agora podendo a foliação ser singular, e a gente vai dizer que ela admite uma estrutura transversal afim com polos num certo divisor D, se existe uma conexão meromorfa plana no fibrado normal, né? Então, conexão holomorfa não teria esse termo, não teria esse termo daqui. Opa, não teria esse termo daqui. Mas eu estou permitindo polos e ao longo de D. Mas ainda assim como ela anula a ômega, a ômega é uma forma definindo a foliação, forma coeficiente no NF, como ela anula a ômega, isso quer dizer essencialmente que ela é uma extensão da conexão de Bott. Tá bom? Então, eu tenho só perguntar, essa condição de estender a condição de Bott é consequência das outras? Isso é a mesma coisa que isso. Bom, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas é relacionada com isso. Não, não é. Isso aqui, ó, fibrado normal, conexão plana, você tem um monte. Né? Agora, que anula ômega, você passa a ter só um. Anular ômega é dizer que d ômega é igual a eta, ou é de ômega. Tá certo? Isso aqui é a mesma coisa. O que é nabla? Nabla localmente é a diferencial mais a forma de conexão. Só que quando você está olhando para a conexão de Bott, isso aqui é uma seção local, aqui, ó, em aberto. U, onde NF restrita U é trivial, né? E eu fixo uma trivialização, eu posso escrever a nabla como a diferencial mais uma forma de conexão. E a nabla Bott vai ser isso, com ômega 1 agora uma seção local de ômega 1 de F em U. Tá certo? Isso é a conexão de Bott. A conexão de Bott ela não está definida
não é uma conexão usual, é uma conexão parcial, ela só está definida em vetores tangentes. Eu só posso avaliar ela em vetores tangentes, né? Eu só posso botar aqui embaixo com um vetor em TFU. Então, isso quer dizer que eu estou pegando essa forma e pedindo que ela esteja aqui. Tá certo? Agora, o que eu estou falando agora é que eu estou escolhendo essa nabla. Ela agora vai ser a mesma coisa, a nabla dali vai ser nesse mesmo aberto U. A nabla vai ser D mais uma certa, vamos chamar de eta também, mas agora essa eta é uma unforma de verdade, não é uma unforma ao longo das folhas, com polos em D definidos no aberto U. Tá bom? Então, eu estou pedindo... Bom, vamos chamar isso aqui de eta tilde. Então, estende a conexão de Bott é dizer que eta tilde restrito a TF é igual a eta. Nabla ômega é igual a zero, é dizer que D ômega mais a eta tilde, o E de ômega, é igual a zero. Bom? Agora, a conexão de Bott não a trivialização, é exatamente uma eta tilde, uma eta, que satisfaz essa igualdade. O que acontece é que essa eta não é necessariamente única. Tá? Então, eu estou um pouco inseguro de dizer que essas duas condições são equivalentes, a nabla ômega igual a zero e nabla estende a conexão de Bott, mas são bem próximas. O problema não, essas duas condições são equivalentes. Né? Porque se você quiser definir a conexão de Bott usando as formas ômega i que define a foliação, a conexão de Bott é a conexão que, quando eu pego uma trivialização GJ, ômega J, então a conexão de Bott é justamente a conexão que é dada por a única forma que satisfaz isso. D ômega i é igual a ômega i wedge eta i. Tem uma única forma que satisfaz, uma única forma em ômega 1 de F que satisfaz isso. Né? Se eu tiver duas satisfazendo a mesma condição, eta i tilde menos eta i, ela vai ser um múltiplo da ômega i. Simplesmente estou considerando a diferença. Tá certo? Então, a diferença aqui vai para zero. Então, eu tenho que ômega i, o E de a diferença é zero. Então, eu posso dividir. Tem uma função meromorfa que vai valer isso. Mas isso implica que quando eu restringo a foliação, isso é igual. Elas são iguais. Então, apesar dessas eta i tilde e eta i como formas no aberto i serem diferentes, a restrição ao fibrado tangente são iguais. Então, como formas em ômega 1 de F são iguais. Tá bom? Então, essa condição é equivalente a essa. Tá certo? Bom, e é claro que a gente pode adotar, como eu já falei, uma definição muito mais ingênua e mais... que no final das contas é a definição em que muitas das contas ficam mais fáceis de ser feitas. Quando eu estou com a variedade projetiva, toda a foliação é definida por uma forma fechada, então uma estrutura transversal afim é existir uma forma eta, né? Uma forma, isso aqui, toda a foliação é definida por uma forma meromorfa, desculpa, ômega zero.
E eu posso dizer que uma estrutura transversal afim para F é uma forma fechada, racional fechada, ou meromorfa fechada, eta, que satisfaz esse sistema de equações. Bom? Então, observa a seguinte sutileza, que foi a fonte da minha hesitação quando eu fui falar que essas duas condições são equivalentes, de que a conexão de Bott é única. Não tem escolha. Ela está unicamente definida, se você quiser, por essa condição. D ômega I, cadê? É igual a ômega I, o E de eta I. Aqui eu tenho uma escolha, mas todas as escolhas são... quando eu restringo ao tangente, fica sendo a mesma coisa. Então, note que, em geral, eu não vou poder escolher essa eta I holomorfa, ela vai ser, em geral, meromorfa, mas a restrição à foliação, a restrição ao tangente é holomorfa. Então, essa forma eta I é uma seção holomorfa do ômega 1 de F, uma seção holomorfa local. E ela está unicamente associada à foliação, não tem nenhuma escolha. Agora, a extensão não é única. E eu posso ter mais de uma extensão com todas essas propriedades. Então, por isso que aqui não é a estrutura afim para F, é uma estrutura. Uma foliação em geral, não vai ter uma estrutura transversal afim. E, quando tiver, ela não precisa ser única. Pode ter mais de uma. Então, isso foi o que a gente viu um pouco na definição que a gente viu na aula passada, e depois a gente passou a fazer alguns exemplos. Eu vou retornar a esses exemplos ao longo da aula, mas eu vou falar um pouco mais, dar um pouco mais de contexto para eles, e talvez eles fiquem mais fáceis da gente absorver. Tá? Então, um invariante básico que a gente tem para uma estrutura transversal afim é o que a gente chama de a representação de holonomia, né? Ou de monodromia. Desculpa, holonomia não, monodromia. Então, lembra, a gente tem, então, eu estou com F transversalmente afim. Sempre que eu falar que eu tenho uma foliação transversalmente afim, quer dizer que eu estou fixando uma estrutura afim para transversal afim para ela, né? Então, eu tenho aqui, em particular, uma conexão do normal de F. Valores em D. E a gente sabe que sempre que eu tenho uma conexão, a gente tem uma representação de holonomia, ou de monodromia, desculpa, do complementar do suporte do divisor de polos em C estreito. Né? Muito concretamente, se eu posso pegar U, um aberto de Zariski de X, que é um aberto grande, e nesse aberto NF é trivial, então aqui essa minha conexão nabla vai ser em U, ela vai ser um V mais eta, onde eta é uma unforma. Unforma XD no aberto U. E mais o quê? E eu sei que, como a minha conexão é plana, eu sei que essa forma é fechada. Então, concretamente, essa representação de monodromia da conexão é simplesmente uma aplicação, é a aplicação, na verdade, que manda a gama na exponencial de 2πi. Bom, eu peço a vocês que desconfiem de todos os sinais que eu escrever. Tá? Eu costumo me confundir com os sinais, então verifiquem. Sempre que tiver um mais implícito, pode ser um menos. Aqui podia ser menos. Ah, bom, aqui também podia ser um menos. Eu sempre faço confusão. Mas eu acho que não é... Quando vocês forem sentar para escrever os detalhes, vocês podem consertar isso. Mas aqui, para a gente entender o que está acontecendo, não vai causar um prejuízo muito grande. Não. Tá bom? Então, isso é a monodromia. Isso aqui é a monodromia de Nabla. E agora, se eu tenho a minha estrutura F Nabla, a minha estrutura assim, transversal afim para F, então, se nesse mesmo aberto eu tomo ômega, acho que se eu quiser a notação que está aqui,
Eu posso pegar eta, eu posso pegar ômega em forma regular. Em U. Definindo F, como U Zariski, mas ainda assim pequeno. E eu posso fazer a condição que d ômega igual a ômega y de eta e que d eta igual a zero, me permite considerar essa forma exponencial por que eu botei? Aqui não tem 2π, não, desculpa. É só exponencial de eta. Eu posso botar a exponencial da integral de eta, considerar vezes ômega. Agora, se eu derivo essa coisa, isso me dá a eta wedge exponencial da integral de eta vezes ômega, mais exponencial da integral de eta vezes d ômega. Agora, por essas relações, a gente tem que isso é zero. Então, isso é uma função, é uma forma fechada. Note que é uma forma multivaluada, a não ser que eu esteja num aberto, digamos, onde essa eta, essa exponencial de eta, seja univaluada. Mas, de qualquer maneira, isso me permite considerar uma outra representação, me define uma outra representação, né, que você vê que as primitivas, diferentes primitivas de ômega, elas vão ser relacionadas por uma ação do grupo afim, porque da integração dessa forma me aparece um fator aditivo, e da integração dessa forma, tomando a exponencial, me aparece um fator multiplicativo. Então, é isso que vai me dar essa representação, que pode ser escrita, né, concretamente como algo desse tipo. Então, isso é a monodromia de F. Então, uma coisa interessante e uma coisa que é útil você, quando você toma essa definição mais intrínseca, né, que não depende da escolha da forma meromorfa, nem da escolha da eta, é que você pode falar dos polos da estrutura afim, né? Então, digamos que eu tenho uma foliação F com a estrutura transversal afim nabla, e essa proposição está me dizendo que os polos de nabla são F invariantes. Se eu tivesse definindo com escolha de uma forma meromorfa, ômega, para definir F, mais uma forma meromorfa eta fechada, tal que dê ômega igual a ômega y de eta, você poderia acabar formulando a mesma coisa, mas você teria uma certa dificuldade para dizer exatamente quem são esses polos, porque os polos que estão em ômega aparecem como polos artificiais na eta. Então, assim fica mais redondo o enunciado. E, então, se você tem localmente ômega i satisfazendo isso, o que eu estou falando é que os polos de eta, esse enunciado é dizer que os polos de eta i são F invariantes. E o que é um pouco claro, né? Porque como essa d eta i é fechada, né? Se você, digamos que eu pegue uma componente C, uma componente irredutível nos polos de eta i. Aqui eu estou notando C como se fosse uma curva, mas talvez seja melhor para evitar confusão denotar H, né? Eu não estou tendo nenhuma restrição sobre a dimensão do ambiente. Então, numa vizinhança de um ponto genérico de H, a sua eta i tem que ser alguma coisa do tipo dH sobre H, como ela é fechada, né, vezes o certo resíduo, mais a diferencial de G sobre HK. Então, verificando o fato de que, como esse lado e esse lado são holomorfos,
eu preciso, e isso aqui tem polos, eu preciso que ômega I, o E de DH, ela se anule ao longo de H para poder fazer esses polos desaparecer. Então, assim você mostra que esse H é invariante. Fazer uma conta é um exercício interessante, mas vocês podem também olhar no meu artigo com Gael Kuzan, que vocês vão ver essa conta feita. Então, de lá que eu estou tirando todos esses enunciados. Um outro fato que é interessante, que é útil você ter essa conexão, é que quando eu tenho uma conexão num fibrado qualquer, uma conexão meromorfa plana, você tem um teorema, uma espécie de teorema dos resíduos, né? Que diz que se eu fizer menos a soma dos resíduos em hipersuperfícies de Nabla, vezes H, vezes a classe da hipersuperfície, visto isto com um elemento de H2xc, isso é a mesma coisa que a classe de Chern do fibrado L. Novamente, é um exercício interessante de se fazer, escrever os cociclos e ver o que está acontecendo. E o que é talvez ainda mais interessante é que se eu dou um R, um divisor complexo, tal que a classe de R é igual à classe de Chern de L, então existe Nabla, digamos, Nabla R, uma conexão que eu suporto. Deixa eu apagar isso. Suporte de R, na verdade, não é logaritmo no suporte de R, tensor L, com Nabla R, ou resíduo de Nabla R, igual a menos R. Certo? Então, de certa maneira, conexões estão em estreita relação com C divisores, representando a classe de Chern de um fibrado. Certo? Vocês podem ver a demonstração disso, mas isso essencialmente é muito próximo dos teoremas dos resíduos. Lembra que uma forma holomorfa é simplesmente uma conexão no fibrado trivial. Aqui essa Nabla R plana existe. Tá bom? Só para deixar bem claro, como acabou ficando pequeno aqui, essa Nabla R não é só plana, a Nabla R também é logarítmica, querendo dizer que as formas de conexão dela são formas logarítmicas. Então, vamos fazer dois dos exemplos que a gente viu na aula passada, né? Então, esse aqui eu não cheguei nem a mencionar, porque é um exemplo talvez muito simples. Né? Se eu pegar uma função racional, né, de x, minha variedade, numa curva, então a diferencial é uma forma racional que define, é uma forma racional e fechada, e ela, portanto, define a estrutura afim para essa. O ponto aqui é que ela vai ter muitas estruturas afins diferentes. Porque para definir uma estrutura afim, né, eu posso sempre usar a definição ingênua, né, com duas formas, e aqui eu já estou dando uma ômega zero, tal que deu ômega zero é fechado. Então eu posso escolher eta como sendo H vezes ômega zero, onde H é qualquer função meromorfa, tal que dH ou ed ômega zero é igual a zero. Qualquer integral primeiro, porque isso vai garantir que a eta é fechada
E como é um múltiplo do H0, né, vai satisfazer a equação. Então, aqui, na verdade, você vê que eu tenho não só uma estrutura afim, mas eu tenho uma infinidade delas, e essas todas aqui vão ser não equivalentes. Né? Quando eu fixo o representante do ômega zero, as outras estruturas não são equivalentes entre si. Então, um outro caso um pouco mais interessante é quando a ômega zero é definida por uma forma fechada. Né? E aí você vai valer a mesma coisa, só que se eu assumir que essa minha forma fechada ela não tem integral primeira, né? Se eu assumir que a foliação ômega zero não possui integral primeira, então o H tem que ser uma constante. Então eu tenho uma família parametrizada por C de estruturas afins para F0. Tá? E é interessante ver aqui no exemplo, como está redigido, a gente está vendo como é que é o aspecto das integrais primeiras canônicas associadas à estrutura afim, né? Vão ser coisas desse tipo. Tá? E você acaba vendo também como a monodromia funciona. A monodromia é uma coisa ramificada dessa exponencial. Então, apesar de ter uma estrutura afim, a monodromia aqui está em C estrela em um caso e está em C mais no outro. Tá. Então, seja uma foliação, aqui está meio que esclarecendo quando que a gente tem duas estruturas afins, né? Então, o que acontece é que isso é exatamente esse exemplo. Isso aqui são exatamente os casos em que eu tenho duas estruturas afins diferentes. Se eu tiver duas estruturas transversais afins, vão ser desse exemplo. Ou nesse exemplo, quando tem integral primeira. Tá? Então, se eu começar com a foliação que não tem integral primeira, duas estruturas afins, as estruturas afins são ou é única ou é a foliação é dada para uma forma fechada e você tem um parâmetro de estruturas para ela. Então, parece ser interessante tentar caracterizar quando que uma foliação é definida por uma forma fechada, né? Por isso, então, aqui é uma pequena proposição que mostra isso. Então, o que a gente está pedindo é que se nabla possui singularidades logarítmicas, o que não é necessariamente verdade em geral, né? As formas de conexão local não precisam ser formas logarítmicas, podem ser formas com polos de ordem mais alta. E o grupo de monodromia de F está contido em C, né, o C+, a parte multiplicativa é a trivial. Então, a F é definida por uma forma fechada. O ponto todo é simplesmente isso, né? Quando se você, novamente, eu posso trabalhar com a definição ingênua, posso pegar o ômega zero, uma forma, e eu posso pegar a eta zero, uma forma meromórfica. Definindo F. E aí eu tenho, como admite uma estrutura transversal afim, eu sei que d ômega zero é igual a ômega zero é de eta zero. Agora, como essa eta zero vem de uma conexão, né, essa nabla induz essa eta zero, apesar de eu não ter a eta zero bem definida, ela depende da escolha do ômega zero, duas escolhas diferentes diferem pela diferencial logarítmica de uma função racional. Então, como a nabla tem singularidades logarítmicas, eu tenho que a eta zero é logarítmica. Dizer que o grupo de monodromia está contido em C+, é dizer que a exponencial, que essa aplicação da exponencial da integral de gama de eta zero, dizer que essa aplicação é trivial. Uma aplicação que vai do π1 de x menos d em C estrela.
Mas então, como eu só tenho singularidades logarítmicas, isso vai, eu posso definir uma função f. Que é exponencial da integral de eta zero. Escolho um ponto base e faço essa escolha. Como essa aplicação é trivial, não importa qual o caminho que eu uso para ligar x0 a x, vai dar sempre o mesmo valor. Isso me dá uma função. E como você olha para ela, ela não pode ter singularidades essenciais, porque quando eu tenho polos para eta zero são polos simples, quando eu faço a exponencial viram polos normais, viram uma função normal, ou zeros, ou viram uma função meromorfa, e, portanto, essa f é uma função. E a gente já tinha visto que f vezes ômega é fechada. Bom? E, de fato, você pode fazer o caminho contrário, que se f for definida por uma forma fechada, ela admite uma estrutura transversal afim com singularidades logarítmicas e grupo de monodromia. A conexão tem um grupo de monodromia trivial. Tem esse conceito de estrutura transversal afim, né? É bem conhecido. Essa proposição é um resultado que remonta ao Singer. É bem conhecido que é um conceito meio que invariante por quocientes. Né? Se eu tenho uma aplicação de x para y, claramente, se eu tenho um f com a estrutura transversal afim aqui, eu posso fazer o pullback e eu vou ter uma estrutura transversal afim aqui também. O que é mais surpreendente é que se eu começar com uma foliação aqui, que possui uma estrutura transversal afim, uma foliação em x, né, tal que G é igual a f estrela de f, e eu não falo nada sobre nada, o ponto é que existe um nablatil tal que f nablatil é uma estrutura transversal afim para f. Então, ela passa para o quociente via uma aplicação racional dominante. Isso, na verdade, é um resultado que é chave, por exemplo, no Singer. Eu não mencionei, não sei, eu não quero entrar muito em detalhe nisso, mas eu acho que é interessante vocês darem uma olhada. Isso aqui acho que é início da década de 90, talvez. E que ele diz, essencialmente, o teorema dele é essencialmente o seguinte, é que se eu tiver uma foliação f em uma variedade, ele formula tudo em C2 ou P2, mas funciona, a mesma prova vai funcionar em geral. Eu tenho uma foliação f de codimensão 1 em variedade projetiva. Então, ele diz, o que vale é que f admite. O teorema de Singer é que se f admite uma integral primeira Liouvilleana, se somente se f é transversalmente admite uma estrutura transversal afim. Então, aqui, Liouvilleana é um conceito que vem da álgebra diferencial e, essencialmente, é dizer que eu consigo escrever minha integral primeira fazendo uma sequência finita de extensões de corpos a partir do corpo de funções racionais da variedade x, onde, em cada passo, eu adjunto ou bem uma função algébrica, ou bem a exponencial da integral de uma forma fechada, ou bem a integral de uma forma fechada. Não há nenhuma restrição no número de passos que você precisa para fazer a definição de integral liouvilleana, e o teorema do Singer, essencialmente, é que você consegue fazer tudo com 2 passos. Né? Que se admite isso, então você pode escrever d ômega 0 igual a ômega 0 é de eta 0, d eta 0 igual a 0. Então, você começa com corpo de funções de x, né? Isso está contido no corpo de funções de x, vai ser k, onde eu adjunto a exponencial da integral de eta 0, e esse cara está contido no, seria o K1, K0,
E eu faço o K2, onde eu boto o K1 e eu adiciono a... Chama isso aqui de T. A integral de T vezes ômega zero. Você consegue fazer com apenas 2 passos, enquanto você poderia fazer muito. E a chave para poder reduzir de muitos para 2, uma das chaves é essa proposição. E a prova não é complicada, tá? E ela fica até mais simples se você formula como um problema de extensão de corpos. Mas eu não vou fazer, a gente tem um tempo finito. Mas isso é importante justamente para discutir aqueles exemplos de quocientes, né? Como a gente tinha visto, tentado ver na aula passada, só que a internet deu problema. Então, quando eu tenho a foliação de codimensão 1, definida por uma forma racional fechada, e eu vou assumir que não tem integral primeira, e eu pego um automorfismo de x de ordem infinita. Então, quando eu faço f' de ômega zero, também é uma forma fechada, definindo a mesma foliação. Como não admite integral primeira, essa forma fechada tem que diferir da primeira por um múltiplo, por uma raiz da unidade, e o quociente de f por φ é uma foliação transversalmente afim, um grupo de monodromia igual a extensão do subgrupo de C estrelas gerado por essa raiz da unidade por um subgrupo de C+, aditivo. E, concretamente, a gente viu, né, na aula passada como escrever. Né, se eu tenho φ estrela de ômega zero é igual a que ômega zero, eu tomo H pertencente a Cx, então que φ estrela de H é igual a que H, e ômega zero sobre H vai satisfazer dH sobre H, e todas essas formas que estão aparecendo agora são invariantes pela ação do φ e logo descem para o quociente. Aqui eu tenho. Y quociente de x. E observe também que você pode estar meio preocupados, porque quando a gente faz o quociente, muitas vezes aparecem singularidades, mas todos esses conceitos eles são birracionais, então você pode substituir y por uma resolução de singularidade que não vai mudar nada. E, de fato, essa proposição que a gente acabou de ver diz que até mais são conceitos racionais, são invariantes não só por aplicações birracionais, mas por aplicações racionais dominantes. Nesse caso concreto é isso. E um último exemplo, né, é o exemplo de foliação de Riccati, mas eu vou pegar uma Riccati muito particular, eu vou assumir, vamos pegar uma Riccati bem simples, né? Não precisa ler o que está aqui, tem um pouco demais, então vamos pegar uma Riccati, sei lá, em y vezes P1, né, com a seção no infinito invariante. Então, é uma Riccati dada por uma forma do tipo dy mais alfa mais y beta, onde esses caras são formas meromorfas em y. Tá certo? Então, se a gente faz a conta, d ômega zero vai dar 0, d alfa mais dy wedge beta mais y d beta. E agora eu sei que a minha foliação é integrável, então ômega zero é de d ômega igual a 0, mas calculando eu tenho a dy wedge alfa, que dá 0, mais dy y wedge d beta, mais alfa wedge d alfa, mais alfa wedge dy wedge beta,
mais alfa, o y alfa, wedge d beta, mais, finalmente, y beta, wedge d alfa, mais y beta, wedge dy, wedge d beta, wedge beta, mais y ao quadrado, beta, wedge d beta. Certo? Agora, como aqui eu estou num produto, né, e eu estou pegando com variáveis separadas, eu posso, o anulamento disso, que vem da integrabilidade, me dá relações entre todos esses elementos, e eu posso agrupar em termos dos coeficientes de y e dy, né, porque eles não vão se misturar, já que todas essas outras informes dependem só das variáveis da base, que eu tive o bom gosto de chamar de y também. Mas, bom, vamos fazer a conta. Então, aqui o que eu tenho disso aqui do anulamento, eu vou ter que, por exemplo, beta, wedge d beta igual a 0. Então, essa beta é integrável. Eu tenho aqui também... Deixa eu ver o que é essencial. E como é que eu vejo que beta é fechada? Onde é que aparece d beta? Tem o y dy aqui também, ó. Isso aqui é o coeficiente de y ao quadrado. O coeficiente de y dy é o quê? É d beta mais beta ao quadrado, isso aqui dá 0, porque tem 2 betas aqui, e só isso. Então, d beta igual a 0. E o coeficiente de d alfa, onde é que está o d alfa? Aqui é do dy, é de d alfa, perdão, né? Coeficiente de dy é d alfa. Aqui é y dy, não quero. Aqui tem alfa menos, então é igual, né? Vou trocar 2 vezes. E eu acho que é só isso, né? Então eu tenho por exemplo, essas 3 relações, eu vou usar só essas 2, né? Porque isso me permite tomar eta 0, escrever d ômega 0 é igual a ômega 0, wedge beta. E como beta é fechado, isso é uma estrutura afim para essa RICAT. E, de fato, qualquer RICAT com uma seção horizontal invariante, né, ela vai ser birracionalmente equivalente a alguma coisa desse tipo, e, portanto, vai admitir uma estrutura transversal afim. E essas estruturas, elas são muito interessantes no sentido da monodromia. Até agora, os exemplos de monodromia que a gente tinha visto não eram dos mais interessantes, né? No caso, a monodromia da estrutura transversal afim, eu digo. No caso em que a foliação é dada por uma forma fechada, né? Então aqui a gente viu que a monodromia de F lambda podia estar em C estrela, ou podia estar em C+, mas ela é sempre abeliana. Uma coisa curiosa que acontece quando a gente vai para os exemplos dos quocientes é que, apesar de em cima não ter uma estrutura única, se eu pegar fizer um quociente por uma ação em que esse psi é diferente da unidade, quando eu passo o quociente, a estrutura vira única. Tá? Porque ela não é dada por forma fechada mais, foliação. Então, não pode ter mais de uma estrutura. Em cima é dada, mas depois de passar o quociente é não, se tiver nisso. E aqui a monodromia é alguma coisa, o grupo de monodromia, vamos chamar de gama, vai ser uma parte aditiva, né? Isso aqui contido em C+, mais o grupo gerado por essa raiz da unidade, que é um grupo finito. Então, isso aqui não é abeliano, mas a monodromia virtualmente abeliana. E o que acontece é que
Ou seja, virtualmente abeliana quer dizer que admite um subgrupo de índice finito que é abeliano. Quando a gente fala o grupo de monodromia, aqui é monodromia de F≡. O grupo de monodromia é a imagem da aplicação de monodromia, se vocês quiserem. E o que acontece de interessante aqui nesse exemplo é que você consegue realizar qualquer grupo de monodromia, qualquer subgrupo do grupo afim vai ser grupo de monodromia de uma RICAT desse tipo. Então, isso é interessante, eu acho que isso está um pouco foi uma motivação, né, para a Escárdua e talvez também para o Servo e SAD, para meio que... não sei se eles chegam a anunciar uma conjectura, mas eles têm muitos resultados que apontam na seguinte direção. Se a monodromia... eles não falam da monodromia, mas se essencialmente é que todas as foliações transversalmente afins são pullbacks de um dos exemplos anteriores. Eu tenho uma aplicação racional, eu vou fazer via pullback, eu posso construir uma foliação transversalmente afim, e você não tem como fugir. Ou bem, tem uma foliação definida por uma forma racional fechada por trás, né? Ou o quociente dela, ou uma RICAT. Tá certo? Eu não sei se eles enunciaram isso, mas eles têm vários resultados nesse sentido, e a filosofia, essencialmente, é construir essa estrutura, a filosofia desses trabalhos do Escárdua, do Camacho Escárdua, do Servo SAD, é construir a estrutura transversal afim na vizinhança do divisor de polos, da conexão, e estender se esse divisor de polos possui certas propriedades de positividade. Então, eles conseguem levar a cabo esse programa, mais notavelmente o Camacho Escárdua, no caso, colocando certas hipóteses sobre as singularidades da foliação. Agora, depois, num trabalho posterior com o Gael Cousin, a gente conseguiu, de fato, mostrar um resultado nessa direção, mas a gente foi mudar o foco, antes de olhar para as singularidades da foliação, olhar para a monodromia. Olhar bastante para a monodromia, ou mais precisamente para a conexão, e, através da estrutura da conexão, buscar provar algo assim. Então, por que a gente achou que isso era possível? Então, o ponto todo é o seguinte, a gente começa, então, quando eu tenho uma foliação transversalmente afim, a gente tem esse morfismo aparentemente ingênuo, né, que é uma representação de monodromia no grupo afim. Então, tem Π de U, o aberto aqui vai ser, se U vai ser o x menos D, no nosso caso. Eu tenho uma aplicação, então isso aqui é uma variedade quase projetiva. E eu tenho uma aplicação no grupo, um morfismo no grupo afim. E tenho aqui um outro, Rho e C estrela. Certo? E o que acontece é que essa existência desse morfismo, então vamos supor que esse cara aqui se ele é não abeliano, não virtualmente ou não abeliano, então ele pode ser visto, esse fato, como uma propriedade cohomológica. A existência de uma representação de π1 de U em Rho é uma propriedade cohomológica que admite diversas interpretações. Então, eu vou começar com uma em que eu começo com um grupo qualquer, gama, um grupo qualquer, por exemplo, gama igual a π1 de U. Mas não preciso não precisa ser π1 de U, basta ser um gama. E eu tenho um espaço vetorial de dimensão finita. Não sei, espaço vetorial.
Tá certo? Então, se eu tiver uma representação ρ de gama em GLV, então, isso induz, se define em V, deixa eu definir uma estrutura de gama módulo em V, que eu vou denotar por V ρ. Então, eu tenho uma ação de gama nesse V, tá certo? E já que eu tenho uma ação de gama em V, eu posso considerar o grupo de cohomologia H1 gama ferro, que é uma coisa que depende apenas do grupo, não depende de nada mais. E está aqui a definição dele concretamente para quem não está acostumado à cohomologia de grupos, como eu não sou muito acostumado. Mas eu posso definir esse H1 simplesmente como os φ, as aplicações de gama em V, né? Tal que gama de um produto é gama 1 mais ρ, gama 1 φ gama, e módulo, isso aqui são os cociclos, e esses aqui são os cobordos, né? São as φs de gama, que são escritas como diferença de ρ gama V menos ρ gama. Bom? Tá. E o que acontece é que as representações de ρ gama em AV, né, elas definem uma classe em H1 gama V. E é uma representação gama tal que, quando eu olho para a composta, para o GLV, aqui eu tenho isso aqui é a parte linear, né? Isso aqui é a parte linear mais uma parte de translação. Então, define uma classe em gama, aqui, né? E essa classe é igual a zero, uma classe tal. Essa classe tal é igual a zero, se somente se essa aplicação ρ é conjugada a uma aplicação com imagem contida em GLV. Eu lembro que aqui eu tenho uma seção, né? Esse GLV não é uma seção, não é um morfismo de grupo, mas não é um morfismo de grupo, né? Mas eu posso olhar aqui as aplicações afins que fixam a origem, e esse é o GLV. Né? E então é nessa imagem que eu estou fazendo. Então, o que acontece é que a existência de aplicações não triviais, de monodromia não trivial, é a mesma coisa que garantir que, se isso aqui for, digamos, não abeliano, então, existe então, H1, gama, erro, a diferença. Bom, não parece ser muito útil, a gente não fez absolutamente nada, né? Traduzimos apenas nosso problema, que era um problema sobre nossa informação sobre uma monodromia, numa informação sobre uma cohomologia. Mas, no caso particular de uma variedade quase projetiva, ou de uma variedade qualquer, quando eu tenho gama igual ao grupo fundamental dessa variedade, então esse H1 de gama, na verdade, você pode ler ele na
na variedade, no H1 da variedade, para um certo feixe. Mas o feixe é quem? Então, como eu tenho a representação de π1 de U em C estrela, isso me define um sistema local, né, que é um feixe localmente isomorfo a C, mas não globalmente, que é o sistema local Cerrot, que é essencialmente, quando eu olhar para como isso aqui vem de Nabla, da conexão, esse é o kernel, esse sistema local é o kernel de Nabla. Note que isso aqui não é um feixe de homódulos, é um C-feixe. Não é um feixe. Não é um homódulos. Tá bom? Então, a gente é levado a estudar esse elemento. E um problema que as pessoas que olham para esses objetos olharam com bastante atenção é o seguinte: associado a um elemento desse, ou associado a uma variedade quase projetiva, ou a um grupo mesmo, não preciso nem falar da variedade, eu posso definir sigma Ki de U, podia ser do grupo também, como sendo as representações do π1 de U em C estrela, tal que a dimensão de HI de U Cerrot maior ou igual que K. Tá? Então, são os pontos, as representações em C estrela que fazem com que esse Cerrot tenha cohomologia em ordem I, de dimensão suficientemente grande, dimensão pelo menos K. Tá? No nosso caso, vai ser muito importante essa variedade, sigma 1. Quando você não bota aqui, maior ou igual que 1, sigma 1 de U, de Rho, pertencente ao π1 de U, C estrela, tal que H1 de U, Cerrot, diferente de zero. Então, o que acontece, isso aqui são, pelo que a gente discutiu no slide anterior, isso aqui são as partes lineares ou melhor, isso aqui são as representações. Bom, um elemento está aqui, são as partes lineares de representações em afim de ser não abelianas. Uma coisa que eu não mencionei é que nesse slide aqui eu estava em um espaço vetorial de dimensão qualquer. No nosso caso particular, nosso espaço vetorial é de dimensão 1. E aqui ainda tem mais uma coisa: a existência desse ponto fixo é equivalente ao fato da representação ser abeliana. Então, aqui eu estou realmente vendo as partes lineares das representações não abelianas. Né? Porque aqui o GLV, GLC é abeliano, essa estrela. Tá? E esse é um teorema... Bom, esse conjunto foi estudado em vários contextos por várias pessoas e, de vez em quando, tem mais gente que começa a estudar sem saber, mais grupos, né, de matemáticos sem saber que é importante, que tem relação com trabalhos anteriores, mas é uma coisa fundamental e foi estudado, no caso de variedades projetivas, acho que eu tentei botar aqui mais ou menos em ordem dos trabalhos que eu conheço, primeiro por Green-Lazarsfeld, depois por Boville, Catanese, Simpson, Campana, Belzan e outros. E também foi estudado no caso em que U é quase projetiva, que U não é compacta. Então, Arapura, Dinka, Bartolo, Kogorudo, Matei, Bourdieu, Wang e outros. Então, vocês podem dar uma olhadinha nesses artigos. Esse talvez seja um dos artigos mais recentes, mas eles explicam muito bem e com muito detalhe muitas das coisas. Bom, mas o ponto todo é o quê? Bom, note que esse conjunto, qual é o teorema? Esse é um subconjunto desse espaço, né? Isso aqui é simplesmente C estrela elevado ao primeiro número de Bethe de 1, né? É a dimensão do H1, né? Porque isso aqui são representações abelianas, então vai para o H1
Então, isso é simplesmente B1 cópias, primeiro número de Bethe, do C estrela. Em particular, isso é um toro algébrico, né? Tem uma estrutura de grupo, etc. Então, o que eles mostram é que isso é uma união finita, esse conjunto. É uma união finita de subtoros de C estrela G, então cópias de C estrela AR, né, mergulhadas aqui dentro, como subgrupos, e transladados por pontos de torção, transladados por pontos de ordem finita nesse grupo. Além disso, cada componente irredutível de fator de dimensão positiva, né? Então você tem pode ter alguns pontos, ninguém está falando que essas componentes têm dimensão zero, você pode ter alguns pontos, e esses pontos, as componentes de dimensão positiva, elas têm uma interpretação geométrica, elas vêm, na verdade, se existe uma componente de dimensão positiva, é porque eu tenho uma aplicação de U, um morfismo de U, para uma curva quase projetiva, e esses elementos são, né, transladados de F estrela do π1 daqui para C estrela. Isso está dizendo que eu vou ter... Bom, vai ter uma certa fatoração para esses elementos. E o que é mais curioso, de certa maneira, eu acho que é justo dizer que esse teorema é um herdeiro direto do lema de Castelnuovo de Francis. Essa produção de morfismos para vir uma curva vem um pouco daquele argumento de duas formas proporcionais que não se anulam. Mas é claro que tem muito mais nisso. E esse teorema não foi provado imediatamente, né? Então, eu acho que Bouville e Catanese tinham quase o resultado inteiro. A única coisa é que eles tinham esses pontos não eram transladados por ponto de torção. Em particular, os pontos isolados desse conjunto não se sabia se eram pontos de torção. O que eles conseguiam mostrar é que eram pontos algébricos. Na verdade, um pouco até mais preciso, unitários. Mas não sabiam que era de torção. E quem mostrou que era de torção foi o Simpson, com um argumento espetacular, muito bonito, que envolve Gelfand-Schneider-Lang, é um teorema de teoria dos números. A ideia, basicamente, é a seguinte, é que isso é um espaço de módulos, né? Esses homomorfismos, onde essa subvariedade vive, é um subespaço de módulos, né? E o ponto é que esse subespaço de módulos ele tem várias definições diferentes. Então, aqui eu estou vendo simplesmente as representações, né? Mas um espaço relacionado é o espaço das conexões. Então, isso aqui tem as representações, que são esse espaço que eu estou vendo aqui, em C estrela. E eu tenho também as conexões sobre conexões planas sobre U. E aqui eu tenho as representações de π1 de U, C estrela. E o que acontece é que ambos esses espaços são variedades algébricas, naturalmente. São subvariedades algébricas definidas sobre Z, né? Tem uma estrutura natural. E a gente sabe que dá uma representação e dá uma conexão plana, que é sobre um fibrado de retas, é a mesma coisa, e você vai de um para o outro via o que se chama de Riemann-Hilbert, mas aqui, na verdade, você precisa fazer uma exponencial de uma integração, que é aquela exponencial da integração que a gente estava vendo. Então, você tem dois espaços que vão ser diffeomorfos via uma aplicação bem concreta, duas variedades algébricas, que vão ter estruturas, vão ser diffeomorfos, vão ser biolomorfos, mas que as estruturas de variedade algébrica aqui são bem diferentes.
E o que vai acontecer é que você vai conseguir interpretar os pontos isolados desse conjunto, ou até os transladados, né, via os pontos isolados, como você vai conseguir ver que são pontos nessas duas variedades, pontos isolados nessas duas variedades algébricas, e aí você vai reduzir, vai ter um número algébrico, tal que ele é algébrico, a exponencial dele é algébrica, e aplicando Schneider-Lang, você consegue garantir que ele é torção. Gelfand-Schneider-Lang. Então, foi uma história bonita, né? Um teorema, acho que bacana. E eu acho que quem passou isso, primeiro foi a história se passou toda no caso projetivo, quem fez o caso afim foi o Arapura, ou quase projetivo. Mas isso, no nosso caso, o que é que nos dá? E, bom, é um pouco, tá um pouco na cultura dessa área, desse pessoal, né? Tem essa interpretação, mas eu não sei se eu achei, quando a gente escreveu o artigo, a gente não achou um enunciado exatamente assim, mas eu acho que tem algo muito próximo nos trabalhos do Delsan e todo. A gente não estou dizendo que isso é original, mas a gente consegue, usando aquele resultado, mostrar o seguinte. Então, vamos pegar uma representação do π1 de U no grupo afim. Tá? Então, se a imagem de Rho dessa representação é zaristic densa, tá? Em particular, se a parte linear não é infinita, então existe uma curva C e uma aplicação nessa curva tal que a minha monodromia se fatora. Ou seja, eu tenho aqui minha variedade quase projetiva, U, e eu estou falando que existe uma fibração em U tal que a representação π1 de U, quando eu restringo a uma fibra, ela é trivial. Isso, no final das contas, é dizer que eu posso tirar aqui alguns pontos, eu posso ter que tirar alguns pontos. Esses pontos eles vão vir com algumas multiplicidades, porque aqui você pode ter algum problema com fibras múltiplas e tal. E isso vai querer dizer que eu posso botar uma estrutura de orbifold, ou seja, eu vou ter algumas multiplicidades aqui. Isso é simplesmente para poder falar desse π1, né? Apesar da minha aplicação desses ter pontos que vão estar na imagem, mas eu vou tirar fora esses pontos e a minha representação se fatora aqui. Se você quiser, eu posso renunciar da seguinte maneira: você troca se não quiser falar de orbifold, você troca o por um aberto quase projetivo V. Eu restringo a minha representação a esse aberto e aí aqui eu vou tirar alguns pontos dessa curva C, que são justamente esses pontos que eu marquei, e eu vou ter ainda a mesma fatoração. Eu tenho aplicação sobre o objetivo, verdade? Não tem sobre. Mas bom. Então, deixa eu dar uma ideia de como é que você mostra isso, como é que você deduz isso, usando o teorema anterior como uma caixa preta, né? Então, o que ele está dizendo? Olha, eu tenho que acessar Rho, mas é zaristic densa. Então, a parte linear, isso aqui, é uma representação do π1 de U em C estrela. Essa notação está horrível, né? A parte linear de Rho tem imagem zaristic densa. Em particular, a imagem não é finita. Então, quer dizer que esse Rho pertence a uma componente de dimensão
positivo de componente de dimensão positiva de sigma 1, 1. De 1. Tá certo? Os pontos isolados de sigma 1, que é chamada variedade característica, eles correspondem a representações de ordem infinita. São os pontos de torção pião de C estrela. Então, isso é suficiente para garantir que existe uma F e uma aplicação numa curva C, né? Tal que a minha representação vem como pullback de uma representação em C. Tá bom? E o que a gente tem que mostrar? Então, eu sei que a minha parte linear ela é trivial nessas fibras. Eu tenho que mostrar que a parte afim, né, a parte aditiva também vai ser trivial. Então, vamos, o que a gente pode fazer? Eu posso escrever, vou pegar V, um aberto de U, e aqui eu vou pegar B contido em C, e eu vou pedir que aqui a minha aplicação seja uma submersão. A restrição F restrita a V seja uma submersão. Ou seja, que ali a fibração é lisa, não tem fibra múltipla, nada disso. Tá bom? Então, aqui eu posso considerar a seguinte sequência. Π1 de V, indo para Π1 da base. E o núcleo é o Π1 de uma fibra. Essa sequência longa de homotopia da minha fibração. Restringir para um aberto onde ela é uma fibração de verdade. Tá bom? Agora, aqui eu sei que eu tenho a fatoração da minha parte linear por aqui. Então, eu sei que eu tenho uma aplicação em B estrela, em C estrela aqui. Aqui eu tenho uma aplicação, que é a minha ρ, no grupo afim. E esse diagrama comuta. Isso é parte do enunciado de que essa ρ pertence a um componente de dimensão positiva, ela vem, de fato, dessa curva. E eu tenho aqui o C+. Então, se eu restringir a minha ρ a uma fibra, ele vai estar contido em C+. Tá bom? Então, vamos pegar se eu pego um tal pertencente a ρ do Π1 de F. Eu quero mostrar que tal é igual a zero. Né? E suponha que não. Então, se eu pegar um elemento lambda pertencente a ρ do Π1 de V, eu vejo que, por conjugação, né, eu sei que quando eu tenho uma sequência exata desse tipo, e eu pegar um elemento aqui na imagem, eu posso levantar, né? Na verdade, ele vai induzir, né, por conjugação, uma ação nesse grupo aqui. Então, se eu tenho esses dois sujeitos aqui, eu deduzo que lambda i tal também pertence a essa imagem. Opa. Ficou meio confuso. Certo? Esse é um grupo normal, né? Aqui dentro, se você quiser. A imagem desse sujeito é um subgrupo normal na imagem desse. Portanto, se eu pegar qualquer elemento dele, em particular, se eu pegar esse elemento, eu vou conseguir fazer agir nele. Eu posso levantar ele, fazer agir por conjugação. E aí você vê que vale isso. Esse lambda e tal pertence a ρ de Π1 de F para qualquer i pertencente a Z.
Tá bom? Mas esse grupo π1 de F, ele é finitamente gerado. E se ele é finitamente gerado, eu preciso que esses sujeitos, né? Então eu tenho isso é um Z-módulo, esse ρ de E, π1 de F está contido em C+, é um Z-módulo, e eu preciso então que esses sujeitos pertençam a esse Z-módulo, mas a única coisa que pode acontecer é se isso vai me dizer que, como é finitamente gerado, eu posso escrever qualquer sujeito com uma combinação linear finita dos elementos ali, e o que vai me dar aqui, tanto lambda quanto lambda menos 1, são raízes de polinômios inteiros. Tudo bem? Mas, veja bem, em particular, esses lambdas são números algébricos. Mas, veja bem, esse ρ pertence a uma componente de dimensão positiva. E esse argumento funciona para ρ, mas funciona para qualquer um. E eu posso pegar um ρ genérico nessa componente de dimensão positiva, e isso não vai ser um ponto algébrico. O conjunto algébrico é numerável. E isso vai me dizer que, para uma pequena perturbação da minha representação original, esse tal tem que ser zero. Mas, então, para uma pequena perturbação é zero, e o fato de ser zero ao longo de uma fibra é uma condição fechada. Então, portanto, o ρ também vai ter que ser zero ao longo da fibra. Isso mostra que essa representação cifatória é zero ao longo da fibra. Então, perceba, isso mostra que, a nível, pelo menos, de representação, a gente está exatamente na situação das foliações de Riccati. Porque a foliação de Riccati, ela tem essa propriedade. A representação é alguma coisa que vem da base. A representação de monodromia vem da base. Então, um último ingrediente para, pelo menos, mostrar um pouco mais de como essa coisa funciona é que, quando eu tenho uma foliação transversalmente afim, né, eu tenho algum controle sobre a holonomia das folhas. Então, a primeira coisa é que, se eu tenho x, a minha variedade, e eu tenho aqui meu divisor D. Se eu pegar uma folha que não está no D, então a primeira coisa é que a holonomia de L ela é linearizável e, portanto, abeliana. Já, se eu pegar uma curva, uma folha aqui, L, que é uma componente irredutível do divisor excepcional, então a holonomia de L não precisa ser linearizável. Ali a estrutura transversal não está definida, mas se nabla não for logarítmica ao longo de L, ou seja, se o nabla possui um polo de ordem mais alta, então a holonomia de L é virtualmente abeliana. Tem parte linear finita. E
que é virtualmente abeliana. Bom, isso precisa, para mostrar isso, precisa um pouquinho da estrutura dos grupos de diffeomorfismo, que eu acho que a gente não discutiu, mas que é um contrapartida global um pouco da questão das células nós, que a gente também não discutiu muito em detalhe. Então, vamos aceitar isso, mas vocês podem olhar no artigo, o argumento não é absurdamente complicado. Mas você tem essa dicotomia. E com esses ingredientes, a gente pode, por exemplo, provar um seguinte resultado. Teorema. Vou pegar F nabla, transversalmente afim. Com monodromia. Varisque densa. Então, o teorema diz que, então, F é pullback de uma foliação de Riccati. Então, a primeira coisa que então, eu tenho, vou pegar U como x menos D, e o teorema que eu falei sobre as representações me dá uma aplicação de U de x para uma certa curva C, tal que a monodromia de F nabla se fatora. E, essencialmente, agora, o que a gente precisa fazer é construir um modelo vamos assumir também, para simplificar nossa vida, vamos assumir também que... não, vamos mostrar assim. Então, eu só quero dar uma ideia de como funciona. Então, vamos assumir que a monodromia se fatora por C. Então, o que eu quero mostrar? Essencialmente, eu tenho aqui a minha curva C, e eu tenho a minha fibração. E eu posso olhar, vou desenhar aqui em vermelho o divisor D, que são a estrutura singular da minha estrutura, afim. Tá bom? Então, tem um divisor D. Eu sei que ele é invariante, então pode ter algumas fibras aqui invariantes. Pode ter componentes invariantes. Então, isso parece ser uma boa aproximação desse divisor. Tá certo? Então, a primeira observação é o seguinte, é que a gente consegue, a hipótese que ela é transversalmente afim com monodromia zarística e densa, me permitiu fazer com que a representação venha da base. Em particular, se eu restringir aqui na fibra, a representação é trivial. Tá bem? Agora, eu suponho que a primeira afirmação é que essas componentes horizontais de D, as componentes que dominam a curva C, elas são logarítmicas. Por quê? Porque se não fosse um polo logarítmico, então eu poderia aplicar essa proposição, o que me diria que a holonomia dessa componente ela teria que ter a parte linear finita
e, em particular, seria abeliana. Agora, o que acontece é que, como ela domina C, e a minha representação se fatora por C, a holonomia dessa folha ela vai ser, essencialmente, a monodromia da minha equação. Então, não pode ser transversal afim e, na verdade, tem que ser logarítmica. Não pode ser não logarítmica. Então, tem que ser logarítmica. Então, o que está acontecendo? E, além disso, ela vai ter que ser logarítmica, e como a monodromia aqui é trivial, ela vai ter que ser logarítmica com resíduos inteiros. Porque senão teria monodromia ao longo dela, em torno dela, quando eu girasse em torno dela. Então, ok? Então, isso vai permitir que, quando eu pegar uma estrutura transversal afim e escrever ômega zero é igual a de ômega zero igual a ômega zero wedge eta zero, vai me permitir alterar a escolha de ômega zero para que essa forma eta zero venha da base. Lembra que, no caso da Riccati, a equação que vinha o eta era justamente o beta que apareceu. Deixa eu voltar aqui. Lembra que era o beta, quando eu escrevi a minha forma desse jeito. O eta era o beta. E era alguma coisa que vinha da base. Tá certo? Então, o jogo todo é, uma vez que você tem essa informação geométrica, você tem um candidato da base e o fato de que nessas verticais você não tem polos ruins, você vai, a partir desses dados, construir alfa e beta. Não vou fazer todos os detalhes, mas é assim que funciona. Só para vocês terem uma ideia do tipo de gradiente que entra. Tá? Na próxima vez, eu vou mostrar como é que você lida com os outros tipos de monodromia. E, para ser verdade, esse teorema aqui não tem nenhuma hipótese, né? Ou seja, próxima vez eu tenho que lidar quando a monodromia não é Zariski densa. Esse teorema não tem nenhuma hipótese sobre o ambiente, e no artigo com o Gael, a gente, nos próximos casos que a gente tem que tratar, ou seja, quando a monodromia não é Zariski densa, que é essencialmente a mesma coisa que dizer que ou ela é abeliana ou a parte multiplicativa é finita, a gente precisava, naquela época, de uma hipótese suplementar sobre a topologia do ambiente de X, precisava que o H1 de X fosse zero, mas, num trabalho posterior com Frank Lohay e Frederic Touzé, a gente conseguiu tirar essa hipótese. Eu vou explicar como é que a gente tira essa hipótese. E, novamente, o problema principal é como garantir a existência de uma fibração. Então, daqui a gente tirou dessas coisas de cohomology, jumping loci, mas na próxima vez a gente vai tirar essa fibração de um outro lugar. Tá bom?